Olá, estou aqui com mais um episódio extraordinário e hoje esta convidada é treinadora, escritora, consultora, especialista em multicultura, empresária, mentora de expatriados para a Ásia e Oriente Médio e mãe de Mia. Nos últimos anos, sua vivência foram em países como Ásia e Oriente Médio, conferindo um diferencial nos treinamentos e palestras. É membro da OICP, Organização Internacional de Cerimonial e Protocolo do CNCP, Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo. Gente, essa pessoa é Rita Mamed, uma mãe extraordinária e uma mulher à frente do seu tempo, equilibra com maestria família, trabalho e sempre se reinventa. Com vocês, Rita, querida, fala um pouco, que eu falei o currículo aqui, ó, mas é muito extenso, bem resumido. Eu só vou mas... tirar uma palavra, maestria não, Tânia, porque equilibrar vida profissional, sabe, ser mãe, ser esposa, e ainda como você usou o nome da Mia, então eu tenho que falar mãe de Miss Brasil, não é fácil equilibrar tudo isso. Mas vamos lá. Sou casada, como você disse, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, já adultos, né? Mas não diminui o trabalho de mãe, né? As nossas obrigações. E resolvi ir para a área empresarial. Comecei primeiro empresa familiar e acabei migrando para a minha área por força do destino, sim, foi um pouco, né? Não foi planejado, não foi. Eu mudei do Brasil, fui ser expatriada e fui jogada literalmente no meio de num turbilhão de coisas nas quais eu não conhecia. Então, daí nasceu uma nova carreira. Sabe, aquilo que é muito difícil, aquilo que é inovador para você, me fez uma nova profissional, me fez mudar a minha rota de carreira. Olha, Rita, isso é tão interessante você trazer isso, porque não é ir ali na esquina. Não. É você ir para um país que você não conhece a cultura, a língua, toda a estrutura é diferente. Você sai de um ambiente que você está ali controlado, conhece e vai viver isso de uma forma tão intensa, né? Nunca vivi essa experiência, mas eu imagino. Me fala um pouco mais disso daí. Como é que foi que você começou Essa a jornada. transformar isso em um negócio de sucesso e um negócio tão importante? Olha, isso tudo começou exatamente desde o início do casamento. Eu sempre soube que meu marido queria uma carreira internacional. Ele sonhava isso desde solteiro. Mas eu não imaginava que isso um dia fosse realmente acontecer. Sabe aquela coisa que está distante na tua vida? Então você vai deixando quietinho. Eu não me preparei. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com você é que se alguém vai iniciar uma carreira internacional, se prepare para aquilo, se planeje para aquilo, conheça a cultura da onde você vai vivenciar essa nova experiência. Isso não aconteceu comigo, eu tenho que te confessar a verdade. Eu sabia que um dia ia acontecer, mas para onde? Não me preocupei e nem como seria. Mas chegou aquele dia que ele falou, olha, aconteceu, nós vamos embora. Nesse momento, Tânia, eu tinha a opção entre realmente não aceitar ou aceitar e seguir com ele, filhos pequenos. Eu tomei a decisão porque era mais importante realmente o núcleo familiar. Só que eu não me preparei para o segundo passo. Então, me preparei para minha família, vou embora com a minha família. Mas e aí, o que eu vou entregar para minha família lá fora? Uau, isso aí é um desafio. Porque não basta, entendeu? Você só ir embora com sua família, não. Você tem que se preparar para o que você vai entregar e para o que você vai ajudar a construir um novo núcleo familiar numa cultura totalmente diferente. E eu caí num país 100% muçulmano, monarquia, onde 90% da população é xiita e só 10% sunita. Onde o meu inglês era fraquinho, aquele inglês somente de escola, sabe, que a gente estuda no Brasil, aquela coisa toda. Então eu tinha o árabe e o inglês, e nenhum dos dois, na verdade, eu sabia, porque o inglês de uma escola, pelo menos na minha situação, em que só fui estudar quando já adulta, não tive intercâmbio quando era criança ou jovem nem nada, então não era o inglês onde o ouvido estava pronto para ouvir
realmente. Então, eu tive muitas dificuldades, eu não me preparei para conhecer a cultura antes, eu não me. Literalmente, eu me senti jogada numa situação nova. Não foram fáceis os primeiros momentos, eles foram muito difíceis. Mas sobrevivemos. E agora, tem uma coisa interessante, aliás, muitas coisas interessantes nisso que você trouxe, porque você teve uma escolha, né? Então, às vezes, Sim. a mulher, ela faz uma escolha, mas às vezes a pessoa tem a visão de que é o fim. Ah, acabou minha carreira, acabou isso. Mas você fez uma escolha, e não é uma escolha simples, Lógico que não. e não é uma escolha que ia só você, estava levando a criança. Essa semana mesmo, eu tive a notícia de um profissional que estava na China. Ele foi expatriado, mas o filho não se adaptou. É muito comum. Ele estava tendo problema naquela cultura e ele abriu mão da empresa e veio embora. Eu conheci Então, várias. não é fácil. Não, não é fácil. Eu conheci várias famílias de expatriados que tiveram problemas de relacionamento entre marido e mulher, mulher que teve depressão, executivos que também não foram preparados para aquela nova cultura, em que entraram para o alcoolismo, filhos com depressão, filhos que foram embora. Eu vi muita coisa que não é um mar de rosas e você pensava, nossa, vai ser expatriado, recebeu um pacote econômico maravilhoso para morar fora, a carreira está subindo. Não, não é assim. Hoje eu tenho conscientização e foi o que me levou para essa nova carreira, que a questão do planejamento e do aculturamento, ou, sabe, de você ter um treinamento multicultural, é muito importante para o sucesso da carreira e para a harmonia familiar. Sem esse preparo, dificilmente o profissional consegue seguir bem e a família consegue se estabilizar sem traumas, sem grandes problemas. E às vezes, mesmo você passando por esse processo de planejamento, Sim. tem coisas lá naquela região que você não previu que vão acontecer. Eu tive 2 mentorados que foram expatriados, né? Uma foi lá para o Oriente Médio, lá para aquela região De Oman. Oman, que eu te falei, e o outro está lá em Porto. Então, existe uma diferença aí, né? Sim, muito. O que está em Porto, nós fizemos primeiro uma transição aqui, porque era muito apegado à família. Ele veio primeiro, foi para Colatina, de Colatina para Vitória, de Vitória para o sul, né? Para depois eles irem para fora. Mas foi para uma região onde tem uma língua que a gente consegue se comunicar. Sim, com certeza. A Dioman também fez o planejamento. A empresa adiou por 2 anos a ida, planejou, ela teve que se adaptar a viver em casa, cuidando dos filhos em tempo integral, sair do papel de liderança, se preparou, conheceu, estudou sobre o local, mas chegou lá, Encontrou algo diferente. encontrou algo diferente. Tipo, a criança, para ir à igreja, ela tem filhos pequenos, eles não podem, por exemplo, se conversar, fazer. Então, às vezes, eles se revezam para ir à igreja, né, e com os filhos, porque eles não podem fazer barulho, eles não deixam. O que acontece? Eu digo sempre o seguinte, tá? Já que esse é o meu foco de treinamento hoje, né? Como eu não fui preparada e senti que as dificuldades que o meu marido estava vivendo enquanto estava, sabe, como presidindo uma empresa, olha a situação difícil, e ainda tinha uma filha pequena, criança, e um filho adolescente. Então, eu tinha problemas totalmente diferentes dentro de casa. Foi aí que eu resolvi começar a estudar, entender um pouco todo aquele universo novo, primeiro para ter uma harmonia familiar e segundo para dar um suporte para o meu marido. Como eu estava, naquele momento, sem trabalhar, porque eu tinha deixado a minha profissão no Brasil, tinha deixado, né, todo o meu status de vida, de carreira aqui, eu comecei a vislumbrar um espaço que eu via totalmente vazio. A partir do momento em que estavam chegando outras famílias, que estavam, sabe, chegando outros profissionais para trabalhar na empresa e que não tinham passado pela mesma situação. Então, não só o meu acolhimento foi me dando também, né, muito preparo e foi dando subsídios para que eu fosse enxergando que existia ali um espaço bem aberto para a gente trabalhar. E é interessante isso, porque você tem que trabalhar o seu equilíbrio emocional para dar suporte e apoio às pessoas, aos filhos e, ao mesmo tempo, também ao marido.
e seguir com seus projetos. Como é que você começou a transformar isso realmente no negócio? Primeiro, durante o período no Bahrein, que foram alguns anos, foi realmente um aprendizado, porque a cultura era muito diferente. E no Bahrein, eu comecei a enxergar a primeira dificuldade, fui trabalhar primeiro os filhos e depois também dar o apoio e o suporte para o marido. No próprio Bahrein, o que me chamou muito a atenção foi que teve um episódio que me despertou. Falei, gente, isso aqui, como? Tantos profissionais na área de comunicação ou profissionais na área institucionais no Brasil estão dando isso. Era um evento onde tinha a presença de uma empresa literalmente brasileira. E nesse evento, toda a organização, da onde estavam todo o camarote onde estava a empresa brasileira, a equipe de comunicação no Brasil não deu nenhum suporte para aqueles diretores que estavam lá. Tudo que foi feito e organizado era contrário e agressivo para aquela cultura, que seria uma cultura muçulmana. Então, ali, para mim, comecei a perceber que tinha outro espaço, quer dizer, tinha um espaço para orientar. Mas aquela empresa ela não queria conversar sobre esse assunto, porque ela já tinha um departamento de mais de 20 anos no Brasil. Mas ninguém nunca tinha vivenciado ou estudado a cultura no qual aquela empresa estava sendo inserida. Passado esse primeiro que só ficou no aprendizado, eu ia mudar para a China. Sabia que daqui a 6 meses eu ia embora para a China. Foram mais 5 anos na China. Aí, quando eu fui para a China, eu já estudei antes, eu já me preparei antes, eu já busquei informações que foram suficientes para que a minha família chegasse num período de harmonia, de adaptação mais fácil, e também o trabalho do meu marido. Então, nesse momento, eu já cheguei preparada para buscar a embaixada, as empresas que estavam levando expatriados, que estavam levando brasileiros para lá. Então, eu já fui com o pé na frente de uma situação na qual não aconteceu comigo no Bahrein. E daí para frente a carreira fluiu, sabe, a própria embaixada indicava, as próprias empresas que estavam chegando, um indicava para o outro. Aquela coisa do boca a boca vai mais rápido do que a gente imagina. E você fazendo uma ou duas consultorias, você vai aprendendo também aonde você pode trilhar um caminho. Sim. Dali foi um movimento em que aconteceu, alguma empresa, não me lembro mais qual, fechou no Brasil uma empresa aérea, naquele momento que eu estava na China. E as empresas aéreas na China se abrindo um leque imenso para contratar novos pilotos, novos comissários. Eu divulguei aquele trabalho naquele momento em que eu tinha condição de preparar as pessoas para que fossem fazer todo o momento de ingressar numa empresa chinesa, de todo o processo de entrevista, de seleção. Foi um momento que deu para nadar no mar azul. Você, assim, depois disso, você foi para outros países também, em cada mudança, e você foi sempre com a família. Sempre com a família. E é importante isso, né? Assim, às vezes a pessoa acha que tem que deixar a família para trás. Não tem. Ou às vezes você, não vou comprometer a minha família. Você achou um caminho onde você equilibrou aí a família, a carreira do seu marido e a sua carreira também. Você nunca abriu mão. E você fez isso com muita leveza, né, Rita? Depois que eu me encontrei, sim. No início foi pesado, porque eu me senti um pouco perdida. Um pouco não, muito perdida logo que eu cheguei no Bahrein. Né? A dificuldade da língua, da cultura, o desconhecimento, aquela zona de desconforto era muito grande. E eu acho que é comum quando você está numa zona de desconforto, te gera medo, ansiedade e tudo mais. Mas a partir do momento em que eu saí dessa zona de desconforto e comecei a caminhar numa zona de conforto, saber que não existia um bicho, era simplesmente o desconhecido, né? Acho que foi você mesmo que uma vez falou, o desconhecido realmente nos assusta. Aí sim, eu comecei a trilhar com leveza e digo para você que foi realmente prazeroso. Mas você tem, assim, alguns dilemas, né? Eu me lembro que eu estava numa empresa, quando eu casei, eu tive que sair do meu trabalho, da minha carreira, sim, e acompanhar. Eu fui para o interior do Espírito Santo, lá em Conceição, não era nem para outro país. E já é uma mudança. Com certeza. Eu acho que é essencial que a mulher, ela viva esse momento. Porque nessas mudanças, quais são as sensações? De medo, de incerteza, às vezes você fica sem aquele seu suporte, a rede de apoio, é você que tem que assumir, que é totalmente diferente. Uhum. E eu
costumo dizer que a gente precisa se colocar no colo, sabe? E viver essa emoção, essa vulnerabilidade, porque não é tão simples. Não, não é. Não é tão simples. Mas eu tive a sorte, eu creio que você também, e isso é muito importante. Eu me lembro que a última mudança, eu estava trabalhando, o chefe do meu marido ligou e falou: eu preciso de você lá em Vitória. Aí ele falou assim: olha, eu tenho que conversar primeiro com a minha esposa, que ela está trabalhando, está muito bem e tal, na carreira dela. Aí eu cheguei, ele falou comigo, só que ele não sabia que o chefe já tinha uma pessoa deslocada para ir para lá. Ou ele vinha ou ele vinha, né? Eu sei, isso acontece. Daí eu virei para o meu esposo e falei: olha, então eu vou, que eu acho que o núcleo familiar é importante para mim também. Na época eu nem tinha filho, né? Eu falei: eu vou, só que o seguinte, eu tenho que ver quanto tempo eles precisam de mim para ir sem trauma, sem deixar ninguém na mão. Daí ele veio para cá, acho que eu vim 3 meses depois. E não é simples, porque eu vinha e eu achava, as pessoas, Tânia, você tem um currículo invejável, você vai conseguir trabalho. E eu fiquei 9 meses sem achar uma colocação disponível para o mercado, porque a gente não fica desempregada, a gente fica disponível para o mercado. Eu aprendi isso, eu uso muito isso nas mentorias. Mas não é simples, né, Rita? Eu acho que a gente precisa acolher, se perceber, lidar com isso e se permitir reinventar. Eu costumo dizer que no caos você pode criar coisas novas e maravilhosas. Muito, com certeza. E essa, quando você fala se acolher, sabe, realmente até se colocar no colo, é não ter vergonha de pedir ajuda. Eu acho que cada profissional na sua área. Então, existem hoje brilhantes mentores, é a sua carreira, existem terapeutas. E, sabe, e se você não está bem, ou se você não está encontrando com clareza a resposta que você precisa para tomar uma nova decisão, ou mesmo se você não sabe nem que você está precisando tomar uma decisão, mas existe o processo de angústia, aquele processo de estar nebuloso naquele momento, eu não tenho nenhuma vergonha de pedir ajuda, Tânia. Eu acho que a ajuda, ela é, sabe, primordial nesses momentos. Transição de carreira, procure um mentor, procure uma mentora onde você pode não só, e de preferência alguém que tenha vivido experiências. Pega uma mentoria com pessoas que também são mães. Parece que você tem um pouco de preconceito. Não, eu não tenho preconceito contra profissional nenhum, mas é muito mais fácil você fazer mentoria com alguém que tem a mesma dor que você ou que já teve a mesma dor. É difícil você fazer uma mentoria com uma pessoa que você vai falar sobre seus problemas como filho, de horário, que você tem que abrir mão de algumas situações, porque a maternidade para você é importante. Se você vai falar com uma pessoa que não tem essa dor, ou que ela não vivenciou, se você vai falar sobre, sabe, alguma angústia e você quer procurar um terapeuta, procura, gente, ajuda, ela está ali para isso. Então, eu não tive essas vergonhas. Eu acho que isso foi muito importante na minha vida. Eu me lembro uma vez, assim, e isso que você está falando é extremamente pertinente, porque a gente entender a nossa vulnerabilidade e olhar para isso, buscar esse profissional. E, assim, tem muita gente que confunde curso com mentoria. Ontem eu estava num salão e aí a pessoa falou: nossa, eu estou fazendo uma mentoria e tal, que eu quero ir para o digital daqui a 10 anos. Mas eu tenho que começar, né? Mas o que você vai fazer no digital? Não, eu quero me aposentar e quero fazer lá quando eu tiver... daqui a 10 anos eu quero estar fazendo isso, isso e isso. Eu falei: mas você tem que começar agora. Aí ela falou: deixa eu te mostrar a minha mentoria. Era um curso que a pessoa podia tirar dúvidas, mas não era um processo de mentoria. Mentoria você pode até disponibilizar material, mas normalmente você vai compartilhar aquilo que você viveu. Por isso que você falou: olha, a partir da minha experiência, eu desenvolvi um programa de desenvolvimento de multiculturalidade. Lógico, foi a minha vivência. A sua vivência. Foram as minhas dores, os meus estudos, o que eu assisti, não foi nada tirado, não. Tanto que eu deixo muito claro, quando eu vou fazer uma consultoria, que os insights que eu consigo passar ou entregar são todos reais, porque eles foram vividos. Desculpa. Foram vivenciados um por um, dentro de casa, a maioria. Agora, eu tenho que te perguntar uma coisa. Eu lembro uma vez a gente estava conversando, e aí você falou o seguinte, que às vezes a pessoa entra no programa desse porque a empresa disponibilizou, mas não faz com toda a grandiosidade, não aproveita isso. Verdade. Acha que não é besteira, acha que é bobagem. Verdade, Tânia.
Então, como é que você entende que é o caminho, se você já viveu isso de fato? Eu lembro que você tinha compartilhado até algumas questões, porque eu acho isso muito importante. Olha só, se o profissional não tiver conscientização de que aquilo ali vai ser um benefício para a vida dele, tanto profissional, a carreira, né? Pode até sustentar realmente a carreira dele, e como harmonia familiar, ele não faz. Eu digo que ele não faz no sentido, ele pode estar até presente na reunião, mas ele está no celular ou ele está preocupado com outra situação, ele não recebe o conteúdo que você está entregando. Então, primeiro a conscientização, tá? Porque só a obrigatoriedade não faz. Se o profissional, ele é um profissional solo, não é de empresa nem nada, e ele está fazendo aquilo também por uma exigência cultural de quem está contratando, muitas vezes é pior ainda. Porque ele sempre, se for um profissional que já tem um certo destaque no mercado, ele acha que você está ali, não pode entregar nada para ele que ele não sabe, porque ele é fulano, porque ele é o palestrante tal, porque ele é o doutor tal. Então, assim, cria outro obstáculo. Agora, quando o profissional tem a conscientização de que ele quer fazer essa transição de carreira, que ele quer iniciar uma carreira internacional, o quanto de benefícios que ele pode ir trazendo para a família, é outra situação. E você falou uma coisa ali, se existe essa cumplicidade entre marido e esposa, quando está indo a família toda, em que a mulher quer aquilo ali também, aí sim, essa família sai ganhando no todo, porque eles fazem toda a mentoria, ou todo o treinamento, eles chegam numa condição diferenciada, os obstáculos e os problemas que aparecem, eles já sabem como vivenciar aquilo ali, e com certeza vai existir uma harmonia não só familiar, mas a própria adaptação, né, do profissional na empresa, ou que ele vai entregar para os clientes, ou com o fornecedor, o que for. É um processo totalmente diferente. Então, tem que ter a conscientização de que aquele profissional quer essa carreira, porque eu presencio muito alguns profissionais que acham que é um período diferenciado, que vai ser quase umas férias. Ou então ele visa o objetivo financeiro. Só. Aí é um desastre. É um desastre, porque a carreira dele às vezes pode acabar ali, naquele né, contrato de expatriado por 1 ou 2 anos. Uma coisa que diferenciada aconteceu, e eu vejo que isso foi em função deles não estarem no mercado, como você corrigiu, estar desempregado ou disponível, foram nessa fase com esses pilotos das empresas que foram fechando ou demitindo no Brasil, e eles enxergavam uma carreira totalmente diferente, promissora e melhor, tanto na Ásia como no Oriente Médio. Então, esses pilotos estavam dispostos a ir e entregar. Esses tiveram uma ótima adaptação, as famílias também, e todo mundo lucrou nessa história. E as pessoas confundem também muito, eu percebo, né? Você vai passear num local, gosta muito, vai pelo sonho. Às vezes a gente vê, né, na televisão brasileiros em tendas ou pessoas assim, ou então vai pensando naquele glamour e não consegue manter aquele padrão. Com certeza. O que você recomendaria para esses profissionais que tiveram uma experiência desastrosa, não planejaram e que se vê num país estranho e tem que voltar? Você voltou para o Brasil, mas é outra condição. Você tem uma carreira, você tem uma estrutura. Mas e esse profissional que fez isso e foi um desastre? O que você recomendaria? Nós voltamos depois de 20 anos. 20 anos. A gente voltou por uma opção. Né? Chegou um momento, né? Lá fora não se tem uma aposentadoria como aqui. Não é isso. A gente estava no Oriente Médio, meu marido completou 60 anos. Então, a parte operacional, as partes dos executivos que estão diretamente ligados na operação, eles param e vão para conselho, tudo isso. Naquele momento, ele queria fazer uma opção de transição de carreira, de tocar os negócios dele. Ele podia fazer, vamos dizer, até se dar o luxo, né, desse momento. Por outro lado, também as coisas que ele tinha no Brasil, os negócios dele no Brasil, estavam necessitando da presença dele. Então, foi um acordo familiar e ele teve uma oportunidade, exatamente na empresa que ele trabalhava, de vir representar a empresa no Brasil. Então, foi um acordo
que ele também trabalhou para conseguir isso. Ele não Não vem caiu, assim não vem. Não é a vem. fórmula mágica, Ele né? foi Algo vendo que construído. existia um momento em que a empresa que ele estava trabalhando, uma empresa literalmente árabe no Oriente Médio, a gente morando lá, e essa empresa ia precisar de um escritório no Brasil. Então, ele conciliou tudo. Aqui no Brasil, um executivo de 60 anos está ainda com todo o vapor, né, de energia. Então, conciliava tudo para ele. Foi o que ele quis. Voltamos. Então, coisa diferente. O que eu vinha fazendo lá, eu posso fazer aqui. Não tem problema. Continuo viajando para lá muito, porque eu gosto, e o trabalho lá é gostoso. Então, tem feiras, tem eventos, tem congressos e tem os treinamentos. Tá. Então, esse foi a minha, né, o meu posicionamento. Foi uma coisa planejada, tá? Não foi um retorno assim, volta. Eu diria primeiro, para aqueles executivos que estão lá fora aí, e tiveram dificuldades e se acham ou se pensam, se é um acordo familiar, que ainda querem continuar lá fora, querem continuar, procure bastante, mas é muito e bem rápido. Conhecer a cultura, se puder fazer um treinamento, busque a sua embaixada para ver o que a embaixada pode oferecer. Busque junto com uma comunidade, ou se a sua empresa não tiver um treinamento, contrate uma consultoria, mesmo que seja, sabe, uma consultoria privada. É como se fosse uma mentoria, só que é uma mentoria de aculturamento, de multicultura, como quiser chamar. E é um investimento importante. E é um investimento de carreira, isso, é um investimento de carreira. Ah, mas não dá mais para ficar aqui. Quer ir para outro país ou para outra região? Faça o mesmo. Antes de ir, busque todo esse conhecimento. E se na terceira opção não tem como mesmo ficar e nem ir para outro lugar, você vai voltar para o Brasil, aproveita até as dificuldades que você teve lá, traga isso como um pacote de experiência. Traga isso, sabe, se você for retornar para a sua empresa, para que você possa doar esse legado, esse conhecimento para a sua empresa, no sentido de ajudar novos colegas. Se não, pelo menos que seja para você realmente entregar isso de uma forma positiva para a sua vida, para você aprender essa experiência. Eu acho que... As pessoas, às vezes, têm uma ilusão, né? Que tudo tem que dar certo, que todo planejamento sai perfeito. Não é e que bem tudo assim. funciona. Não é bem assim. Tem desafios, e muitos, né? E eu vejo, assim, que as conexões que você constrói são muito genuínas. Sim. Mas não é qualquer conexão. Eu acho que aqui ou fora do Brasil, você tem que ter clareza do que é quais são os seus valores, aquilo que você não abre mão, aonde você está colocando a sua energia. Porque muitas vezes o motivo pelo qual a pessoa está buscando uma mudança é apenas financeiro. Não tem a ver com o propósito, com a missão de vida, com o amor, com a paixão. Então, às vezes, isso não se sustenta com essa visão. E essa clareza, né? Você trouxe aqui elementos importantes, que eu acho que é por isso que a gente teve uma conexão. Gente, eu conheci a Rita por meio da minha amiga, já foi minha mentora, hoje muito parceira e amiga, Leila Navarro. Sim. E eu conheci a Rita e foi uma paixão, uma conexão maravilhosa. Os valores são genuínos e quando você faz uma mudança, a gente tem que ter clareza daquilo que você está disposto a abrir mão e daquilo que você não abre mão. Sim, com certeza. Acho que você é dessa área de planejamento, sabe isso melhor do que eu. Você não pode desejar ir para o exterior. Não é só isso, esse sonho. Eu vou morar, como a gente vê muitos hoje brasileiros, eu vou morar em Portugal. Peraí, mas o que você vai fazer em Portugal? Mas ele lá fala português. Não basta. Tem uma cultura, a sua área, o que você vai trabalhar, o que você vai entregar para aquele país, para que ele possa te retribuir de alguma forma. Então, assim, até o respeito pela cultura, eu vejo o quanto que é importante. E aí está o que você disse, dentro dos nossos valores, né? Porque se você tem uns valores e você não abre mão, o respeito é um deles, né? E se você respeita o outro, na cultura dele, com as dificuldades dele, ou o que for, a religiosidade e tudo mais, fica muito mais fácil para você também manter na íntegra os seus valores. Não, isso é tão interessante, assim, eu me lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa ibero-americana e veio uma pessoa de Portugal morar aqui. Quando eu estive em Portugal com a Leila fazendo as palestras lá em Porto e Lisboa, eu encontrei com ele, Luiz e a esposa dele, né? E ele agora estava trabalhando com corretagem de imóveis. Aí eu falei, procurei, olha, eu não vi nada no seu Instagram lá sobre o que você faz. Não, meu Instagram é fechado. Mas como é que você vende? Eu vou lá, falei,
vem aqui que eu vou te mostrar como é que é lá no Brasil. Aí eu fui mostrar como é que as empresas aqui faziam. Aí saímos do restaurante, foi um lugar lindo. Filmei, mostrei, falei, você não precisa aparecer. Aí fui fazendo com ele lá aquela rota, né? Eu falei, olha, faz alguma coisa e posta, né? Passou 2 semanas, aí ele me manda no meu... Aqui, olha aí, vê se é assim, tá bom. Eu fui orientando, né? Que ele falou o seguinte, que lá não é como aqui que as pessoas estão tão avançadas em relação à utilização das redes sociais. Eles ainda são muito tradicionais. A gente vê algumas questões assim, né? Isso. Hoje ele já usa a rede social, o LinkedIn, o Instagram, e sempre eu vou lá e curto e mostro, né? Assim. Mas o que que é interessante? Que às vezes você vai para um local e não respeita aquela cultura dali, aquelas regras ali. Eu me lembro de um restaurante maravilhoso, a gente se perdeu e nós não estávamos achando onde indicar. Encontramos com um senhorzinho lá, andando lá em Lisboa, e ele virou para a gente e falou assim, o que vocês querem comer? É comida boa ou você quer um restaurante mais badalado por turista? Eu falei, a gente quer uma boa comida, um bom vinho. Então, vou indicar para você. Chegando lá, você fala que foi o senhor Manuel que indicou. Chegamos num restaurante maravilhoso e falamos, olha, eu sou Manuel, nos indicou. Nossa, o Manuel vem aqui há 30 anos. Olha que coisa Aí comemos gostosa. uma comida maravilhosa. Aí eu, novamente acostumada, né? Falei, qual que é o Instagram aqui que eu tirei foto? Fui postar. Aí eles falaram assim, não, a gente não tem rede social, o dono não gosta, o proprietário não gosta. Detalhe básico, né? Então, o que que eu vejo, sabe, Rita, que quando você vai para algum lugar, a gente tem que se permitir entender a cultura e se adaptar àquilo ali. E essa troca, ela vai acontecer. O Luiz, ele já foi para a rede social. O restaurante, hoje eu estava procurando lá para indicar para uma pessoa, tem que buscar, porque eles não têm na rede social. E a gente tem que entender que as coisas são diferentes, não são como aqui. Lógico. A conduta, alguma questão assim. E me fala, você trouxe aqui um livro, gente. A Rita, como eu falei, ela também é escritora. Foram 2 livros, né, Rita? Foram. Mas Me esse conta um aqui é o pouquinho meu sobre xodó. esse. É o seu xodó? Você falou de uma grande amiga, né? Esse livro aqui é da Leila. Esse livro aconteceu, né? Foi concretizado exatamente quando eu estava fazendo uma mentoria com a Leila. Leila, né? Leila Navarro, uma pessoa muito especial. Eu depois que eu saí do Brasil, eu comecei a coletar muitas histórias, porque você vai conhecendo pessoas diferentes, expatriados de países diferentes, vai vivenciando muita coisa. E eu sempre falava, um dia eu quero colocar isso, um dia eu quero colocar isso, né? Sabe? Trocar informações, contar, ouvir outra, porque eu acho muito interessante e sempre você está aprendendo alguma coisa nova. Nós estávamos fazendo uma mentoria e isso ficou borbulhando na minha cabeça. E eu sentava durante os módulos, né, que todo mês tinha um módulo, com uma colega que a gente teve uma identificação muito grande. Hoje nós somos grandes amigas, que é a Catiane, e tinha uma terceira, a Jana, que também estava fazendo, mas de vez em quando a Jana não estava ocupada, estava trabalhando e tal. Mas a Catiane foi trocando. E um belo dia eu falei, hoje eu vou falar com a Catiana, mas quando eu virei para falar com ela sobre isso, vamos fazer um livro e vamos contar as experiências de algumas colegas daqui, vamos juntar, vamos, né? Quando eu fui falar isso para ela, eu comecei a falar, no metade do parágrafo do que eu estava falando, ela completou, porque ela estava pensando literalmente a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, as 3 primeiras foram muito fáceis da gente identificar. E como a gente desenhou o livro em colocar, através das nossas experiências reais, uma ferramenta de autoajuda, a gente queria completar com 10 pessoas. E terminando ali a mentoria, alguns módulos mais, a gente não conseguia fechar o grupo. Porque não identificava com o conteúdo que a gente estava colocando, que a gente gostaria de entregar. Então, a gente não conseguiu. A gente parava em 7 e ficava numa dificuldade muito grande. Depois a gente conseguiu completar com 8. E as 2 últimas, elas vieram agregadas, não foram da mentoria da Leila, mas a pessoas que a Leila também aprovou e tudo mais, a Leila conhecia. E a gente correu atrás de resolver essa história, né? A primeira edição desse livro, ele esgotou rápido,
Foi num ano ainda que a gente estava trabalhando muito, todo mundo com rede social, com todo mundo. Então, conta a história de 10 mulheres e cada uma a gente coloca uma ferramenta, autoconhecimento, propósito, autogestão, e a gente foi colocando, né? É um livro bem gostoso, já está na hora de ser atualizado, porque Com certeza, com certeza. esses livros precisam ser atualizados. Sim, né? com Hoje, a certeza, vida nova que versão. levamos, nova versão. Eu trouxe aqui para você um presentinho, que é esse livro de Uma Viagem Espiritual para Empreender, porque a gente estava falando há pouco sobre alguns motivos que nos fazem fazer algumas mudanças. E a maternidade é uma coisa que nos permite ressignificar muita coisa. Eu entendo que eu sou, depois de ser mãe, eu sou uma nova versão, uma melhorada de mim mesma, né? Uma nova pessoa, uma nova mulher. E é um olhar bastante interessante. E você é uma pessoa que tem propósito. Você tem algumas causas que você defende. Sim. Eu já tive a oportunidade de estar lá naquela loja vazia com você, que foi uma tarde maravilhosa. O que mais que você traz aí nesse universo? Primeiro, eu queria te falar o seguinte: a maternidade, para mim, sempre foi uma opção na minha vida. Eu tenho certeza que eu sempre quis ser mãe. Eu também. Sempre também quis ser tenho, mãe, sim. tá? Então, acho que se eu não casasse, eu ia ter filho de qualquer jeito. Queria ter mais, tá? Só tenho 2, não vieram mais. E o meu planejamento de vida sempre foi ter 4. Eu tenho os 4. Você tem os 4, que bênção. Meus sonhos. Não tenho mais condição de ter biológico, mas né, a adoção é uma coisa que sempre passou na minha cabeça. Queria ter 4 filhos, ou até mais, casa cheia. Eu falava em 4 porque eu falei, será que eu vou ter condição de sustentar mais? Mas se pudesse, sabe? Nossa, teria 6, 8, eu não sei. Eu acho que é uma coisa assim divina, realmente maravilhosa. Eu vejo a maternidade nesse ponto. Tem um monte de defeitos. O meu filho mais velho me chamou de mãe doidinha. Mãe, você parece que tem hora que tá... Mas não tem problema. É tanto amor que eu sempre disse, desde que eles eram pequenos, que se eu pecasse por amor, por excesso de amor, não teria problema. Eu não queria nunca pecar com os meus filhos ou errar por falta de amor. Mas por excesso não tem problema, porque eu acho que não destrói. Pode deixar até com algumas coisas que dão para ser consertadas, né? Mas vamos lá. Você me perguntou sobre a maternidade e como lidar com isso. Sobre a maternidade, como ligar com isso, e esses projetos sociais que você abraça, né? Os projetos sociais, eles sempre foram importantes, tá, Tânia? Mesmo antes da maternidade e quando eu era solteira. Eles só acrescentaram, ou melhor, eles só se fortificaram com a maternidade, porque sempre sonho com um mundo melhor para os meus filhos. Aonde que eu sustento essa vontade e, às vezes, onde eu busco força para esses trabalhos filantrópicos ou esses trabalhos, né, hoje sociais, em cima da minha maternidade. Eu sonho, mas sonho muito. E eu só não entrei para a política, estou dizendo a verdade, confessando uma coisa que eu nem gosto de falar, no aspecto de sonhar com uma governança melhor, mas sempre isso em função de que os meus filhos tivessem um mundo melhor e que os meus netos tenham um mundo melhor ainda. Então, o que me alimenta para que eu possa contribuir, tá? Principalmente hoje, com foco nas crianças, nos adolescentes, não deixando que né, umas pessoas idosas precisam de acolhimento. Não é isso. Mas a questão de sustentar para que essas crianças saiam, sabe, de todo esse mundo negro que a gente está vendo acontecer toda hora. Você até falou da questão do mundo digital. Eu sou bem controversa nisso, porque eu acho que precisava de um pouco mais de freio, tá? De filtro, talvez. De filtro, De filtro, você usou a palavra certa. Eu tomei uma decisão, a gente tomou uma decisão, né? Porque eu acho que é muito importante isso, a gente viver isso. Eu só disponibilizei o celular para os meus filhos mais velhos com 14 anos. E os trigêmeos aos 13 anos, porque foi no meio da pandemia. Eu me lembro que eles foram fazer uma prova e aí eles não tinham nem e-mail. Aí colocaram os 3 o meu e-mail, tudo online, né? Aí veio as 3 notas. Ainda bem que eram notas assim, muito próximas e eles são muito verdadeiros, que eles não falaram nada, né? Então, aí conseguiram identificar. Aí eu tive que antecipar o celular para e fazer o e-mail para eles, né? Mas foi uma decisão que hoje, assim, eu vejo como foi relevante. Não foi fácil. Às vezes eles chegavam para mim, os trigêmeos, então, 3 de uma vez, falavam assim, mãe, todos os meus amigos têm celular.
o professor passa tarefa no celular. Eu falei, olha, eu não sou mãe dos seus amigos. Sim, Eu sou a mãe de vocês. como que você ia resolver a situação de um filho que recebeu uma tarefa pelo celular? Aí eu virei para ele, não, a escola não pode obrigar a gente a fazer uma coisa, que isso Lógico é que uma não. decisão do núcleo familiar, não é uma decisão só unilateral da escola. Sim. A gente sempre falou isso com eles, né? O planejamento. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que essa construção do futuro começa agora. E até em função disso, eu vou lançar o livro no dia 31 de maio, que é Mães que Mudam a Humanidade, Liderança Aplicada à Maternidade. Nossa, que lindo. Porque a gente prepara líderes, né? Eu falo Sim. que, como mãe, a gente carrega os 9 meses, a gente passa a maior parte do tempo com eles e a gente continua, às vezes, perpetuando um machismo, uma visão distorcida do mundo, dos valores, das conexões. E eu acho que a gente tem, como mulher, como mãe, essa missão de tentar formar novos líderes com mentalidades assim mais humanas para transformar essa realidade. Então, eu vejo assim, quando você traz essa experiência do mundo, essa experiência global e essa responsabilidade que a gente tem de melhorar o consumo, melhorar alguma modo coisa, geral, já é o que a gente quer contribuir, porque sabe, a maternidade me fez refletir muito mais sobre isso. Porque o que eu quero que esses meus filhos, lógico, eles são adultos hoje, já podem escolher, mas eu quero, sabe, ainda sonho que o mundo possa oferecer algo melhor para eles, até do que a minha geração. E aí vem netos, o que você vai fazer? O que você vai esperar de um mundo se você não contribuir ou não deixar alguma coisa? Então, esse é o alimento que hoje eu trago todos os dias para mim. O que eu posso fazer todos os dias contribuindo um pouquinho? Né? E a minha filha, ela, por exemplo, ela se abriu totalmente pela questão da sustentabilidade, né? O que ela pode falar sobre a questão do clima, da sustentabilidade, daquilo que pode ser realmente feito para que se tenha um planeta melhor. E eu percebo que isso ela traz no DNA dela, né? De ter visto a gente sempre pensando em coisas que pudessem estar sendo contribuídos para isso. Lá em casa a gente começou a separar o lixo. Eu lembro que os meninos, os meus filhos tinham 3 anos e na escola eles estavam fazendo, na creche eles estavam fazendo umas atividades. Aí eles começaram a questionar onde que estava o lixo, por que era um só. Então é muito interessante a gente se permitir ressignificar algumas coisas, mas não abrir mão daquilo que é valor para a família. Ah, sim. Isso aí é muito importante. Rita, você é uma mulher com uma experiência internacional, que acompanhou o esposo, mas não abriu mão dos seus sonhos. Você até hoje está aí trabalhando, atuando, escrevendo livro, levantando causas e bandeiras sociais, né? O que você deixaria de mensagem, além de tudo que você já compartilhou, para essas mulheres que estão aí com o desafio de equilibrar a carreira, de abrir mão de adiar uma maternidade para ocupar um cargo de liderança, ou que estão com medo de acompanhar os seus maridos aí para uma viagem internacional, para uma mudança de vida? O que você deixaria para essa mulher, para essa mãe aí? Para essa mãe. Primeiro que, né, uma mãe profissional. Vamos começar. Eu acho, né, eu tenho certeza de que se você consegue planejar suas prioridades. O que eu quero dizer com prioridades? Elas têm que ser claras para você. Porque você não precisa abrir mão do seu sonho, você não precisa abrir mão da sua vida profissional para a sua maternidade. Mas você tem que entender o tempo, a fase que você está vivendo. Então, em relação à maternidade, à vida profissional, eu me permiti, e sabe, hoje isso para mim é muito claro, que a prioridade. Existiram fases em que meus filhos eram pequenos, então eles precisavam da minha presença maior. Então, eu não pude, naquele momento não dava para eu conciliar uma especialização, muitas viagens e tudo. Então, a prioridade da sua, sendo clara com a tua vida, com o teu planejamento. Hoje, a minha fase é essa. Eu não estou abrindo mão do meu sonho de uma realização profissional, não estou abrindo mão de um mestrado, um doutorado, ou de fazer uma carreira, não, que uma empresa que vai demandar viagens ou um pouco mais de tempo. Hoje, as crianças são. Porque se você não tem essa base sólida, né, de ter ali o seu tempo com seus filhos e participar um pouco daquilo, o depois, ele não vai estar bem. Então, a prioridade de você separar em que fase você está.
Depois, um segundo ponto que eu acho, sem abrir mão da tua vida profissional, se respeitando como profissional, peça ajuda. Isso não está bom, eu preciso de uma babá. Isso não está bom, eu vou conciliar em fazer uma mentoria, porque eu vou melhorar minha carreira. Um mentor de fora vai me ajudar a fazer esse planejamento. Também um ponto que eu, né, acho que falei aqui para você, que eu acho importante para você possa ser uma mulher, uma líder e ainda conciliar com a maternidade. Se precisa de uma terapia, procura, não tenha vergonha. Diga para os teus filhos, para o teu marido, para a tua empresa, ou para quem você está trabalhando, estou fazendo terapia para ser melhor para todos vocês, para a empresa e para a família. E, por último, não abra mão de você, sabe? Do seu tempinho, sabe? De se cuidar, de gostar, de fazer aquilo que você gosta. Eu acho que também é importante. Então, a partir do momento em que você consegue entender a fase que você está, cuida de você, faz a sua terapia se precisar, pede ajuda, você vai encontrar um equilíbrio entre a maternidade e a profissional que você quer ser. Nossa, gente, isso é muito valioso, porque você consegue ajustar sua rota, realinhar, Exatamente. fazer uma abstinência temporária no momento. Com certeza. E depois você vai retomando. Eu agora, né, com a questão das palestras, eu adiei alguns projetos e às vezes quando você define essa rota, às vezes você vai olhar que aquele projeto não faz mais sentido nessa fase da sua vida. Exatamente. E você vai seguir aquela rota. E é muito importante você se permitir realmente se colocar na agenda, olhar para você. Isso é algo que eu sempre fiz com os 4. O Gabriel, eu tive que ressignificar a minha carreira, porque eu fiquei de repouso médico e escolhi a maternidade, porque era o risco dele, né? E depois vieram os trigêmeos. Então, é um desafio grandioso. Eu fiz algumas suspensões de alguns eventos, algumas escolhas profissionais para realinhar. Então, você pode realinhar a sua rota, ressignificar, observando o que é valor para você, o que você quer, que tipo de vida. Sua prioridade. Você pode... Qual a fase que você está? Qual a fase da vida? Você pode retomar projetos ou ressignificar. Não existe limite para isso. Eu estou com 5,5 anos, 55 anos, estou inventando Tânia, moda. Eu estou com 6,2. São projetos. Estou me sentindo ótima. Então, olha só. E isso é muito valioso, porque sempre é tempo de realizar os sonhos, sempre é tempo de você construir uma ponte entre o seu sonho de hoje e o que você quer realizar e viver isso plenamente. Agora, você pode fazer isso com a família, curtindo cada momento, um marido do lado, quando dá, vai todo mundo, e trazendo essa leveza. Esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio perfeito. Se você consegue conciliar esses dois lados, a não ser a mulher que fez a opção de não ter a maternidade, aí tudo bem. Mas uma vez em que a maternidade entrou na sua vida, você tem que encontrar esse equilíbrio. Porque senão não dá para você. Se você se realizar somente como profissional e a tua vida familiar, filhos, tudo isso estiver um desastre, eu acho que você não vai encontrar uma felicidade ou uma paz que todo mundo busca. Por outro lado, se você também abre mão totalmente da tua vida profissional e se dedica ali só à maternidade e deixa frustrado o outro lado, vai haver um vazio muito grande. Então, eu acho que buscar esse ponto de convergência e de equilíbrio é o ideal e faz a gente encontrar uma paz muito grande. Se tem uma outra coisa que, você até falou que seu livro fala sobre a questão da espiritualidade, que eu gostaria de deixar aqui também, sabe, para qualquer mulher, independente de qual seja a sua religiosidade, a sua fé ou a sua crença. Não se distancie de algo também que existe aí no universo. Eu não estou falando de religião, mas eu estou falando de algo mais, sabe, da sua espiritualidade, da sua essência. Eu creio num Deus, creio num Criador do universo, mas não estou pregando isso. O que eu quero dizer é que esse ponto também, ele tem que estar em você. Ele tem que estar na sua rota. Não importa a sua escolha. É porque, assim, por exemplo, nos programas de liderança, eu sempre trabalho 3 eixos centrais, né? Baseado até nos estudos de Rancharan e outras questões.
O eu, que aí entra a autoliderança, a gestão das emoções, essas questões. O outro, que aí é a gestão da equipe. E a mãe, ela trabalha a equipe interna, a equipe de apoio, né? E a gestão dos seus resultados. O que, que você quer colher efetivamente. Então, quando você tem esses 3 pilares e você aplica isso, por exemplo, se eu percebo que a emoção é de frustração, eu preciso trabalhar isso. Se eu percebo que é de raiva, se eu não trabalhar isso, eu acabo passando para essa geração coisas assim. Então, a gente também tem toda uma história de vida. Você falou que veio de uma família que era empreendedora. Você traz toda uma transgeracionalidade que vai impactar nos seus resultados de hoje. Então, você pode ressignificar isso na sua vida profissional e na maternidade. E é muito interessante a gente entender que você pode assumir esse papel e ser protagonista, escrever uma nova página, ou seguir na reclamação, terceirizando a responsabilidade. Então, a gente tem aí uma escolha, eu acho que é... Você falou, eu escolhi ser mãe. Eu também, desde quando eu brincava de casinha, de boneca, eu sabia que eu queria ser mãe. E eu sempre acolhi os meus sobrinhos. Então, a maternidade é uma escolha, mas não é uma coisa que eu fiz assim, não, vou o tempo que sobrar eu vou dedicar, não. Eu fiz toda uma mudança de vida para ser a mãe. A maternidade, ela encaixa perfeitamente na tua vida. Sim. Não tem essa que se sobrar tempo. E você falou aí da questão da terceirizar responsabilidades. Uma coisa que eu diria para as mulheres, sabe, de um modo geral, aquelas que estão aí começando a sua vida ou que são líderes natos, mas uma questão de liderança na vida. Tire o si da sua vida. Não terceirize a responsabilidade. Se eu não tivesse filho, eu faria isso. Não existe isso. Hoje eu tenho os filhos, a prioridade é isso, são bebês, são isso e aquilo outro. Mas tá ali. A minha responsabilidade é que amanhã ou depois eu vou realizar meu sonho. E eles são prioridade para mim, mesmo com 20 ou com 16 anos. Porque, assim, às vezes eu tenho um convite para uma palestra, se tem um evento deles, eu não tenho disponibilidade, porque eu que comando a minha vida, a minha rotina, a minha carreira. Lógico. Então, isso é uma escolha. Eu tenho plena convicção. E ter a clareza, né, Tânia? Clareza. Que cada escolha você está abrindo mão de uma outra situação. Mas é a escolha, é a prioridade. E a gente tem essa responsabilidade. Eu posso fazer uma escolha consciente ou não. Então, isso é muito valioso. Rita, eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. Prazer, Tânia. Estou sempre à sua disposição. Trazer Se eu puder contribuir, eu estou sempre aberta. Por trazer essas reflexões, né? Porque eu vejo que muitas pessoas têm o sonho de ter uma carreira internacional, querem fazer isso, mas você pode fazer isso de uma forma planejada, uma forma organizada, minimizar os impactos da mudança e se adaptar a isso. Porque, assim, se você vive bem aqui, você vai querer viver bem em outro lugar, mas você pode fazer escolhas conscientes. Então, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram e vão assistir esse episódio. Toda semana eu tenho conteúdo exclusivo de liderança que vai te ajudar a lapidar a sua liderança para que você possa transformar a sua realidade e impactar vidas. Me siga aqui no canal, se inscreva, assine o sininho de notificação para você estar comigo aí nessa jornada. Muito obrigada.